Jesus. Abra comigo a sua Bíblia. No livro dos Salmos, vamos falar hoje sobre o Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandiosas coisas, ou coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, e aqui é deserto de Negueb, anote aí. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aí, ou seu celular acessado nesse dispositivo. Coloque aí o seu celular no modo avião, para que a internet não te incomode, não tire você do foco, que é ouvir, ler e ver a palavra de Deus. Cânticos ou cantos de alegria, por mínimo três vezes aqui, aparece a palavra 4 vezes, alegria, alegres. E por isso eu me disponho a falar sobre alegrias. Mas o texto também fala de sonhos. E o texto, ele fala, a veia do texto, contexto do texto fala de restauração. Então, juntando tudo, ficou esse tema: restaurando sonhos e alegrias. Vamos orar. Eu convido você a colocar a mão aí por sobre a sua Bíblia e orar junto comigo, porque você já criou essa grande expectativa do que Deus vai falar através de mim, apesar de mim e a partir de mim. Eu tenho certeza que você vai absorver algo da parte de Deus. Amém, queridos? Para você levar para a sua casa, para o teu comércio, para a sua empresa, para a sua vizinhança, para o seu condomínio, para a sua família, enfim, para você levar para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esta tua palavra. Está aqui o teu povo, parte dele reunido nesta casa. Oramos também pela nossa igreja filha em Adamantina. Abençoamos o nosso irmão presbítero Johnny e todos aqueles que estão com ele lá na nossa igreja em Adamantina. Abençoa as viagens, a pregação, louvores, tudo que é feito naquela igreja, todos os princípios que são construídos a respeito do reino de Deus naquela casa também. Abençoa-nos aqui enquanto famílias, enquanto casais, enquanto crianças, ministérios. E agora pedimos permissão para desta palavra que lemos, dela falar, mas que não seja eu, pastor Douglas, mas o Senhor, o Espírito Santo falando através de mim, apesar de mim, a partir de mim. E que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Eu peço isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Este salmo, então, 126, já disse, repito, 7º salmos da coleção Cânticos de Peregrinação, a 7ª mensagem desta série, Os Peregrinos. Este salmo fala de restauração. O tema central deste salmo é restauração da alegria, do júbilo do povo de Deus. Deus deseja isso para o seu povo. Deus deseja isso do seu povo, que o seu povo seja restaurado na alegria, no júbilo. Há vários outros textos bíblicos que mencionam a importância da alegria. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos hoje, alegrai-vos no Senhor, e etc, etc. Deus deseja que para o seu povo a alegria, Deus deseja do seu povo a alegria. E o desafio que este texto lança, este salmo vai nos lançar nesta hora, é permanecermos alegres em toda e qualquer situação. Esse é o desafio que o salmista aqui quer nos lançar. A autoria é anônima, mas o autor expressou com propriedade os sentimentos do povo de Deus, depois que Israel é uma nação, povo escolhido, entende?
Então o autor, apesar de ser anônimo, ele expressou com clareza, com profundidade, os sentimentos do povo de Deus, do Israel do Senhor, quando foram libertos do cativeiro babilônico. Você conhece a história, foram 70 anos que os judeus viveram aprisionados, viveram como escravos, em uma nação hostil, dentre um povo pagão, foram retirados da sua terra, a terra prometida, Canaã, terra que lá atrás os espias voltaram na reportagem dizendo, emana, ou seja, ela exala, ela produz leite, mel, uma terra produtiva. Eles foram arrancados desta terra por desobservância, desobediência da lei, por dura serviço espiritual, por estarem adorando outros e falsos deuses, por terem permitido que a idolatria entrasse no meio deles. Eles se misturaram com outros povos pagãos, e Deus então acendeu, a Bíblia diz, acendeu-se a ira de Deus, e Deus permitiu que esses povos fossem subjugados pelos exércitos, pelos outros povos assírios, babilônicos, lá levados, e ficaram lá 70 anos presos, vivendo como escravos. Não tinham templo para adorar a Deus, estavam sem os sacerdotes para os orientar espiritualmente. Pense comigo, estavam sem terra para plantar, comiam o que era jogado para eles, o que sobravam ali. Eles estavam longe dos sacrifícios para oferecer a Yahvé, ao nosso Deus. Estavam sem rei para governar, sem serem governados. Mas apesar de tudo, nesse período de 70 anos, Deus levantou o profeta Daniel para falar ao coração deles. Deus levantou também o escriba Esdras para ministrar a eles. Deus entrou com misericórdia, mas sobretudo, preste atenção, a grande misericórdia, a misericórdia mais forte, diga comigo, a misericórdia mais forte, mas diga mais forte, a misericórdia mais forte, aí ficou bonito, foi a que Deus fez através do rei Ciro. Você conhece a história? Só estou lembrando. O rei Ciro olhou para aquele povo, e eu falo, um olhar de misericórdia, mas enviado por Deus, creio eu. E o rei Ciro emitiu um decreto para os judeus voltarem à sua terra, a terra prometida, e reconstruírem tudo o que tinham perdido. Deus olhou com misericórdia, e através do rei Ciro manifestou essa graça, e eles foram libertos por um decreto. Os judeus então voltaram à terra prometida e começaram a reconstruir. Este salmo fala desse retorno, este salmo fala dessa restauração. Este salmo, ele é fácil de ser entendido se nós observarmos as duas partes que o autor assim faz. A primeira parte, ele vai falar da alegria pela restauração passada, pelas bênçãos que Deus já deu. Está no verso 1 a 3. Aí no verso 4, no meio, nós temos uma oração para o que Deus irá fazer ainda. E a segunda parte, a alegria pela restauração futura, por aquilo que Deus haveria de fazer. Então, pensando na estrutura do salmo, é isso que eu queria dizer, você vai entender melhor o que eles estão falando aqui. Aqui na verdade, esse Salmo 126, nós encontramos um padrão de como Deus quer que a gente possa, como povo dele, viver de forma obediente, ou seja, vivermos alegres em toda e qualquer situação. Aqui nós vamos encontrar um padrão, um modelo a ser seguido, em obediência ao que Deus quer para o seu povo, que somos nós. Ao olhar esse salmo e perceber essa história, nós vamos ter algumas dúvidas, algumas perguntas naturais, humanas. Mas fique tranquilo que o Espírito Santo vai lhe responder. Ou seja, como viver alegre quando a vida está em situação desfavorável? Este salmo vai responder isso. Ou
por exemplo, de que maneira cultivar sempre um espírito alegre, que é esta a vontade de Deus, porque um outro texto fala, alegrai-vos sempre no Senhor, mesmo diante de grandes dificuldades. Essas 2 ou 3 perguntas são as principais que este salmo vai nos ajudar a responder. Amém? E a primeira máxima que o texto traz, Cris Vieira, porque tem o Rafael Delmon agora, nós mudamos aqui um pouco a dinâmica. Lembre-se do que Deus fez. Diga aí para o seu vizinho da direita, da esquerda, isso é muito importante, você dizer com convicção, minha irmã, ou meu irmão, lembre-se do que Deus fez. Olhando dos olhos, lembre-se do que Deus fez. Verso 1, 2 e 3, nos convida a essa lembrança. Primeiro momento, o salmista nos convida para olharmos para trás e lembrarmos do que Deus já fez, e Deus fez grandes coisas, por isso estamos alegres, porque grande é o Senhor, no Salmo 48 fala isso, muito digno de ser louvado e exaltado, amém? Já de volta à terra prometida, os judeus olham para trás, e veem a restauração, como Deus mudou a sorte, entre aspas, deles, libertou-os. Eles olham para trás e eles relembram os sentimentos que tiveram naquele dia, quando foi lido o decreto do rei Ciro, vocês estão libertos. Eles relembraram os sentimentos que eles tiveram naquele dia. A alegria quando receberam a notícia que eles podiam voltar à terra que Deus lhes deu por herança. Permita que eu leia uma outra tradução para você entender um pouco mais dessa alegria. Quando o Senhor libertou seus filhos do cativeiro, projeta o verso 1 aí para mim, Cris Vieira. Quando o Senhor, porque aí eles vão acompanhando aqui a diferença de tradução, tá certo, presbítera Maísa? Fica melhor assim para entender? Quando o Senhor, aí Yahvé, Deus, libertou seus filhos do cativeiro e os trouxe de volta a Sião, nossa vida parecia como um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam, 2 pontos, grandes coisas o Senhor Deus fez por eles. É verdade, o Senhor Yahvé fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Percebeu a diferença de traduções? Fica melhor o entendimento? No verso 1, sonhos restaurados. Observe comigo algumas dessas sensações e algumas dessas reações. Sonhos restaurados. Sião, aqui a palavra Sião é outro nome para referir-se a Jerusalém. Eles estavam não só, preste atenção, não só voltando à terra, à posse da terra, mas eles estavam voltando ao centro, ao local de adoração a Deus, de volta para Deus, de volta para a casa de Deus, percebe? Sonhos restaurados, toda aquela região voltou a ser deles, alegria quase que inacreditável pelo que Deus fez. Deus se lembrou de nós, eu creio que eles diziam isso, mas penso também que em meio àquele povo, e natural seria, humanamente falando seria, aceitável, alguns dentre eles, será que é verdade? Alguns pessimistas no meio deles falando assim, será que é verdade? Esse decreto aí não é fake news, não? Não, é verdade, o rei aprovou, o rei libertou a gente, deu um decreto, nós estamos livres. Essa era a hora de você dizer um amém, irmão. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, ela está vazia. Cadê o filósofo Toninho? Não veio hoje? Então não posso perguntar. Significa que Deus emitiu um decreto a nosso favor e nós estamos livres. Amém, queridos?
os sonhos restaurados, vamos de volta para casa. Foram 70 anos. O que é 70 anos, igreja? São 70 anos. Deus lembrou de nós, eu penso o povo falando, eu imagino a cena. Nós somos pecadores, nos desviamos dos caminhos do Senhor, deixamos a idolatria reinar entre nós, nós fizemos coisas erradas, pensamos coisas erradas, falamos a respeito de Deus coisas erradas, nos misturamos com outros povos, fomos totalmente desobedientes, mas Deus revelou a sua graça, despejou a sua misericórdia e está nos livrando do mal, nos tirando desta escravidão, nos fazendo voltar para a nossa terra. Que Deus misericordioso é esse, gente? É isto que o Salmo fala, é isto que o verso primeiro expressa. Quando o Senhor, naquele dia que Deus emitiu aquele decreto, o Senhor libertou o seu povo, seus filhos do cativeiro, e os levou de volta a Sião, ao lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. E aí, a segunda sensação e reações desses judeus está manifesta aí no verso 2. O texto diz assim: os judeus rindo à toa, ríamos e cantávamos, essa tradução. Você um dia já riu à toa? Depois de ter recebido alguma boa notícia, o dia que você passou lá no vestibular, você estava rindo à toa, sim ou não? O dia que você foi aprovada a sua tese lá de doutorado, tem que falar amém, você tem que profetizar. O dia do seu casamento, né, Rocha? Você estava rindo à toa aquele dia, rapaz. Dá um sorriso aí para sua esposa, pelo menos. Eu estou falando de coisas boas. O nascimento do seu filho, você estava lá rindo à toa. Saiu lá na selfie, só um sorriso lá. É ou não é? O que mais? Me ajude aí, que você ri à toa. Recebeu uma promoção lá, né, Ivanete? Um aumento de salário. Os funcionários, né, Laudércio? Chega em casa, a mulher: o que foi, bobo? Você está rindo à toa? Recebi uma boa notícia. O dia que você recebeu a tua salvação, lembra isso? Você chegou em casa rindo à toa, porque você foi liberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que Deus imolou o seu Cordeiro, seu Filho único, para nos libertar de todo o pecado, nos tirar de toda imundícia, nos livrar de toda acusação. Nós rimos à toa quando recebemos esta bênção de Deus, sim ou não? Eu me lembro o dia e a hora, 18 de julho de 1996, eu estava rindo à toa, quando aceitei a Cristo como meu único Senhor, suficiente Salvador. Você se lembra dessa data, da sua data, do seu novo nascimento? Anote isso. Você tem 2 datas de nascimento, meu irmão, em nome de Jesus. Saia deste lugar hoje rindo à toa, por ter recebido esta bênção de Deus, viu, Patrícia? Estou vendo aí vocês aí, vocês estão escondidos, mas estou vendo vocês aí, meu óculos com visão biônica, ao longo alcance aqui, viu? Até a Vilma estou vendo, até eu estou vendo lá naquele vidro ali. Então, os judeus estavam rindo à toa. Diga aí para o seu irmão: ria à toa. Deus está aqui. Ele está aqui, você pode rir à toa. A felicidade entrou no coração deles novamente, meus irmãos. Você consegue entender um pouquinho isso? Mergulhar neste salmo comigo? Por que a felicidade entrou, a alegria entrou no coração deles novamente? Porque Deus havia mudado a situação. Sorte significa a situação deles. Esses dias nós fomos num lugar, e nós saímos do médico, e o médico falou para a Adriana assim: você teve muita sorte. Aí eu já não vou repreender ali, porque né, está num ambiente meio diferente. Teve muita sorte, você... Deus não falou, ele falou Deus, livrou, você teve muita sorte. Lá atrás no carro eu falei: vamos corrigir um negócio aqui. Eu já até sei o que você vai falar. Você não teve sorte, você tem Deus na sua vida. Porque quem te livrou dessa enfermidade, quem te curou deste câncer foi Deus, não foi a sorte. Nós não somos obras do acaso ou da Mercedes, nós somos filhos e filhas de Deus. Amém, queridos? Então tem que corrigir. Então, fechando parênteses, Deus havia mudado a sorte, a situação deles. Porque quem tem Deus não precisa de sorte.
boca de júbilo, falando de alegria, falando da alegria. Expressavam, vejam que eles expressavam para as pessoas, outros povos, o texto vai dizer assim, até nas outras nações se dizia. A notícia boa tinha corrido longe. O que Deus e Yahvé tinha feito por eles, você entende isso? Entre as nações diziam, ou seja, eles eram escravos e eles foram restaurados como filhos. Você consegue entender a dimensão desta salvação, deste livramento? Deixar de ser escravo, se tornar filho de Deus, ou ser reconhecido novamente como filhos? O Deus desse povo libertou eles. Era isso que se propagandeava lá nas mídias, nas redes sociais digitais da época. Testemunho de glória. Olha o que Deus fez por eles, por isso que eles estão rindo à toa. Eu sei que você pensou naquela música lá, mas você não vai cantar ela agora. Eram dias gloriosos, redundando em glória para Deus. Aquela alegria estava no passado. O que Deus fez, por tudo que Deus realizou por eles, por isso eles estavam alegres. Entendido? Essa alegria, ela foi o reconhecimento do que Deus tinha feito por eles. Então, lembre-se sempre do que Deus te fez. Nunca se esqueça disso. Lembre-se do que Jesus Cristo fez, sobretudo do que Jesus Cristo fez por nós. Por isso estamos alegres. Na ótica de Deus, deveríamos estar alegres em toda e qualquer situação. Paulo, eu creio, lendo este capítulo, escreveu lá na frente, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em toda e qualquer situação. Irmãos, eu não estou falando que isso é fácil de fazer, não. Eu estou falando que isso é muito difícil, você dar graça, você ser alegre em uma situação de infortúnio, de adversidade, de dificuldade na sua família. Não é fácil, mas eu posso dizer para você que não é impossível. Eles fizeram e deu certo, e nós vamos fazer e já deu certo, em nome de Jesus. Segundo aí, Cris Vieira, ore com expectativa. Projeta aí, por favor. Vamos repetir juntos? Ore com expectativa do que você quer que Deus faça. Vamos de novo? Ore com expectativa do que você quer que Deus faça. Você tem orado? Sim ou não? Mas você tem orado com expectativa? Alguns, está vendo? Está vendo como que é a diferença? Orar, todos nós oramos, amém? Agora, o desafio aqui, queridos, é orar com expectativa, Joseph Carlos, daquilo que você quer que Deus faça. Orar com expectativa, verso 4. Senhor, aqui já começa uma oração. Senhor, Yahvé, aquele que é, eu sou, Deus o é, aquele que chama à existência tudo aquilo que existe. É esse Deus, o Senhor, por isso está em caixa alta. Yahvé. Senhor, Yahvé, restaura-nos. No original, a expressão é, anote aí se você quiser, traze nossos cativos de volta, porque apesar de ter saído muita gente, muitos outros ainda ficaram na Babilônia. Esta é uma oração. Traze nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Negueb. Aí você pode perguntar, mas eles já não tinham saído da terra? Sim. Eles já não estavam na terra? Sim. A primeira fala sua não foi a respeito do que Deus fez? Sim. Eles já não estavam sendo restaurados? Sim. Mas agora por que ele faz uma oração e pede para Deus restaurar o que já foi restaurado? Espera aí, você vai entender essa história. Aguenta aí. Porque o recomeço não foi fácil. Aliás, abre um parênteses, todo recomeço nunca é fácil. Se alguém tiver aqui falar para mim que o recomeçar é fácil, nós vamos ter que conversar depois, porque eu estou errado no meu entendimento. Para eles não foi difícil, não foi fácil também.
Para eles foi difícil também, porque aqui esse texto está falando de restauração, e restauração fala de recomeço. Eles estavam alegres sim por voltarem, tinham voltado, mas as dificuldades para recomeçar eram muitas, e eu vou citar algumas delas. Outros povos, quando eles chegaram na terra, que era por herança, de direito deles, outros povos já estavam. Mas você pensa que eram povos carinhosos, povos acolhedores, como é o nosso povo aqui, quando você chega na igreja? Não, filho, não é isso não. Haviam povos hostis, povos pagãos, povos de dura cerviz, gente ruim, de pior espécie. Eles haviam ocupado a terra, aliás, desde a época de Josué, mas eles tinham saído, Deus fez alguns saírem e tal, mas eles voltaram. Uma vizinhança que não era boa. Você entende isso? Quando eu falo de uma vizinhança que não é boa. Outra questão, eles sofriam a tentação de voltar a cometer os mesmos pecados de antes, que os fez acender a ira de Deus, de permitir que eles fossem levados como escravos para outro cativeiro. Eles tinham esse medo de ser vencido por essa tentação. Por quê? Porque já havia idolatria na terra novamente, entre os povos de Deus na terra novamente. Terceiro, dificuldades financeiras eram muito grandes, porque eu disse no início, eu repito, esse povo, eles tinham voltado, mas era um povo subjugado, eles tinham que pagar impostos, tributos, a serem pagos ao rei da Pérsia. Como então eles iam pagar? Com que dinheiro, com que terra, com que recurso eles iam pagar um imposto que era imperdoável? E, em muitos casos, impagável, devido ao débito que eles tinham, à dívida que eles tinham. Então, recomeçar para eles não foi fácil, não, gente. Outra coisa, quando eles falam que na oração, restaura-nos, ou seja, traz de volta aqueles que ficaram. Porque faz parte também do teu povo, Deus. Muitos ficaram lá, então o retorno foi um retorno parcial. Muitos judeus haviam ficado na Babilônia. Essa é a oração, presta atenção, daqueles que voltaram, mas não se esqueceram daqueles que ficaram. Você entende isso? Então, quando Deus te elevar a algum lugar maior e melhor, não esqueça daqueles que ainda não chegaram onde você chegou, querido. Essa é a oração em favor daqueles que ainda precisavam sair de lá. A restauração de ser escravo, de estar como escravo, de não ser escravo, de estar como escravo, mas de voltar a ser filho. A restauração ainda não era completa, por isso o salmista escreve nessa situação esta humilde oração. Entenderam? Amém, irmãos? Agora o salmista ora com expectativa para o que Deus fará. Deus havia restaurado, sim, glória a Deus, aleluia, mas ainda há muita coisa a ser feita. Passado meses aí, dias, talvez até anos de euforia, desta alegria, deste rindo à toa, agora a vida volta ao ritmo normal. Eles estavam de volta à terra prometida, mas eles tinham que reconstruir as suas casas, reconstruir o templo. A reconstrução estava complicada, porque havia outras pessoas que acreditavam em outros deuses, e muitas brigas, e desentendimentos, perseguições. Esse é o cenário. Eles estavam lutando para reconstruir, e ainda em tempo, em meio a essa situação de hostilidade, muitos deles estavam desanimados. Muitos outros ainda não tinham voltado. Pense, famílias preocupadas. Meu pai ficou, a minha mãe ficou, minha avó, meus avós não chegaram. E aí, como que nós vamos fazer? Se você quiser entender um pouquinho melhor dessa história que eu estou falando, os livros de Esdras e Neemias reportam essas dificuldades que eles passaram. Aliás, o escriba Esdras e Neemias também, que foi um profeta, na minha opinião, perante eles ali, eles alertaram muita coisa para eles. Começando alertaram para que eles, porque eles já tinham começado a cometer os mesmos pecados que os levou à Babilônia. Você consegue entender isso, gente?
Então Deus levanta Esdras, levanta Neemias para alertá-los. Gente, vocês estão de volta para a terra, mas vocês estão cometendo os mesmos problemas, pecados. Não vai dar certo, isso aí vai dar ruim, gente. O profeta Ageu exortou eles sobre muita coisa. Sabe o que o profeta Ageu falava? Falava assim: olha, vocês estão construindo suas casas, estão dando prioridades às suas empresas, seus ramos de negócio, às suas casas, mas e a casa de Deus? Está ficando para depois. E o serviço espiritual, vocês esqueceram quem trouxe vocês, tem que priorizar a Deus. O profeta Ageu foi muito discriminado e criticado por se levantar profeticamente para falar isso para o povo. O Zacarias, o profeta Zacarias também falou muita coisa para eles naquele tempo. Eu acho que não foi por falta de falar que eles desobedeceram, não. Mas agora a alegria se transforma em oração. Muita coisa a ser feita, muita coisa a ser restaurada. E aí ele usa essa expressão humilde no verso 4, né, Cris Vieira, que nós estamos aí, como enches o leito dos ribeiros no deserto, equivale a dizer, em outra tradução, como as torrentes do Neguebe. Quem tem essa tradução, como as torrentes do Neguebe? Levante a mão aí. Bastante gente. Né? Como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Neguebe era um deserto no sul da Judéia. Aqui é uma comparação para o agir de Deus. Na maior parte do tempo, havia seca. Leito dos rios rachados, falta de água, como que veias mortas de cadáveres secos espalhados por toda aquela terra. Mas em geral era uma região árida, improdutiva. Mas na época das chuvas, os leitos secos se transformavam em grande quantidade de água mesmo, que faziam o deserto do Neguebe florescer. Quando eles menos esperavam, Deus mandava uma chuva torrencial e havia ali aquela inundação repentina. Diga comigo, inundação repentina, que irrigava, meus irmãos, todo aquele deserto. Olha que bênção. Por isso, os exilados que estavam voltando, ou aqueles que tinham voltado, eles oravam em prol das torrentes do Neguebe, oravam com expectativa do que eles queriam que Deus fizesse, uma inundação repentina, transformando os leitos ressequidos dos rios, fazendo crescer um jardim na terra abrasada. É assim que eles oravam, com essa expectativa de que Deus derramasse chuvas abundantes, chuvas torrenciais, que viessem inundar de bênçãos a vida deles. É assim que você tem orado na sua vida? Amém? Alguns aí bem baixinho, bem tímido, né? Irmãos, veja a nossa oração hoje também, queridos. Da mesma forma, porque não é o mesmo Deus, amados. É ou não é, queridos? Inesperadamente, Senhor, manda as águas que restauram as torrentes do Neguebe, faz assim com a gente também. É assim que a gente precisa orar, a oração com expectativa. O que você pode comparar? Aqui eles compararam com as torrentes do Neguebe, porque era uma realidade na vida deles, mas eu creio que você tem uma realidade, aliás, várias realidades que você pode, na sua oração, com expectativa, gerar essa expectativa do que Deus vai fazer, o que você espera que Deus faça para responder a tua oração. Amém, queridos? Ore para que Deus cumpra a sua promessa e aguarde. Aguarde com fé, aguarde com confiança. E para encerrar, versos 5 e 6. Vamos ler juntos ali o princípio. Olhe para o que Deus ainda fará. Qual foi o primeiro princípio? Lembre-se do que Deus já fez. E agora eles encerram, olhe para o que Deus ainda fará. Mas olhe, entre o lembrar do que Deus fez e o olhar para o que Deus ainda fará, faça sua oração com expectativa. Você entendeu agora a dinâmica do texto? Que bênção que você entendeu. Aqueles que semeiam com lágrimas, nós já lemos, vamos avançar. Aqui eu vejo a semente da oração, meus irmãos. A semente do jejum e da oração. O semear é um processo, meus irmãos. Há um tempo até a colheita.
os exilados que regressavam da Babilônia, eles oraram para que Deus providencie os meios de construir na terra, o meio os mecanismos, as bênçãos ali, o que fosse necessário para que essa restauração fosse por completa. Pedem o necessário para serem um povo feliz e frutuoso na terra, amados. É isso que eles estão pedindo nesse texto. Primeiro ano depois da sua volta não seria fácil, não estava sendo fácil. Eles não teriam plantações de imediato, eles precisariam começar do zero, como foi o caso aqui, semear e esperar pela ceifa. Diga isso aí para o seu irmão, tem alguém aqui precisando ouvir essa palavra, semear e esperar. Semear e esperar. Se você já semeou, espere, porque no tempo de Deus, aquela semente vai brotar, eu creio, aquele fruto vai germinar, e vai produzir outros frutos, ele vai alimentar você, e vai alimentar a outros também, mas semeie e espere, combinado? Amém? Haveria certa tristeza, frustração ao lançar as sementes, como eu disse, repito, no meio deles ali, talvez alguns pessimistas. Essa semente não é boa, essa semente não dá certo, essa terra não produz, Deus não manda água. Havia no meio deles gente assim, é ou não é? Imagine você semear sem ter a semente pela fé, e ter que esperar em meio a esse pessimismo. Não estava sendo fácil, irmão, eu penso. Tristeza, frustração a lançar sementes para aquela primeira colheita. E você que já plantou alguma coisa, você que já semeou alguma coisa, você deve ter ficado com esse pensamento: será que vai brotar? Será que vai germinar? Será que vai dar certo? Essa preocupação, principalmente quem depende disso. Mas eles estavam semeando na esperança de uma provisão abundante no futuro, pois eles estavam semeando em Deus e com Deus, e a colheita seria mais do que certa. Então, se você está semeando em Deus, com Deus, profetize na sua vida, a colheita é mais do que certa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não está semeando em qualquer coisa, em qualquer pessoa, não. Você está semeando com esperança, e esperando no Deus que é o Deus da tua salvação, queridos. Não é qualquer Deus, não. É Deus, é Yahvé, é o Senhor que faz todas as coisas. É o mesmo ontem desse povo lá, o mesmo hoje do nosso povo aqui, o será para sempre até a volta de Cristo. Semear e esperar, com esperança, não com pessimismo, com oração, com expectativa do que Deus vai fazer, o que você espera que Ele faça. Porque se você for começar a sua oração, Silvio, com dúvidas, nem ore, você vai perder o seu tempo, e vai perder a sua oração também. Será que Deus faz, pastor? Então nem faça. Eu vou lá para o pastor orar, mas será que Deus vai fazer? Então nem venha. Porque isso aqui é uma semeadura, João, de fé. E de homens e de mulheres de coragem, agradecidos pelo que Deus fez, lembrando do que Deus fez, mas com fé do que Deus fará. Isso é importante, Rafael. Da mesma forma, hoje eu creio que o cristão tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo, com responsabilidade, será grandemente abençoado por Deus no futuro bem próximo. O futuro é hoje, o amanhã é agora, meu irmão. Vamos, portanto, semear, Jeremias 31, 9, vamos, portanto, semear para Deus a fidelidade, a santidade, que é a separação, a intercessão pelos povos, por aqueles que ficaram, aqueles que ainda estão no mundo da escravidão do pecado, que não conheceram, não acessaram a luz divina de Cristo. Gente da nossa casa, da nossa família, a começar por eles, entenderam? Gente que talvez está sendo nesse momento escravizado pelo pecado,
orar nas intercessões, lembrar desse povo também. Nós que já alcançamos a salvação, já vimos a luz de Cristo, nós temos que lembrar daqueles que também ficaram lá como escravos na Babilônia, não, mas na escravidão do pecado, nas trevas, meus irmãos. Orar pelos nossos filhos, para que eles voltem à casa do Pai, mas aqueles que estão, nunca saiam da presença do Senhor. Você está entendendo isso? Aqueles que estão sofrendo, se for o caso, porque nós sabemos que nós teremos uma grande colheita de bênçãos divinas, está lá no Jeremias 31:9. Agora veja, o texto fala de semear, sim ou não? Você falou meio que, não. O texto fala de semear com lágrimas, o texto fala de semear chorando. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Projeta lá para mim. O Jeremias 31:9, agora volta lá para o que semeia com lágrimas. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e sorrisos. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de insônias e sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e luz, de vales e montanhas, de medo e paz, de derrotas e de vitórias. Porque ninguém chega ao topo da montanha se não subir, e ninguém sobe sem suar a camisa, sem se perder às vezes, sem se cansar, sem tropeçar. Ninguém, absolutamente ninguém, atravessa o rio se não nadar ou tomar um barco emprestado. Ninguém chega ao seu destino se não fizer a viagem. Ninguém vai terminar de ler um livro se não vencê-lo página por página. E Deus te chamou hoje para você virar a página da sua vida, para você olhar para o seu passado, lembrar do que Deus fez, mas não ficar remoendo o passado, porque Ele te chama nesta noite para você virar a página, ir para frente, avançar, prosseguir para aquilo que está diante de você, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Porque muitas vezes a gente incorre no erro, talvez a gente desliza, a gente derrapa na tentação de olhar o passado, lembrar do que Deus fez, mas querer ficar lá. Não, Deus não quer que você fique lá, Ele quer que você lembre o que Ele fez, te tirou de lá, e está te elevando para outro lugar, de bênçãos, de vitória, mas o lugar é aonde vamos semear com lágrimas. São montanhas que vamos ter que transpor, são obstáculos que nós vamos ter que pular. Entende isso, amados? Comece a virar as páginas aí da sua Bíblia agora, para frente, e vai começando a ler o que Deus tem para você, meu filho. O que Deus tem para você, minha filha, está nas páginas que estão a seguir da tua história. Ninguém vai construir uma casa se não puser tijolo após tijolo na obra. É ou não é? Ninguém colherá se não plantar. Semear com lágrimas é ter esse entendimento. Ninguém alcançará uma coisa se não abrir mão de outras coisas. É ou não é verdade? Semear chorando ou semear com lágrimas é plantar sabendo que não há missão impossível, mas a missão a ser realizada, porque Deus faz convergirem as coisas para aqueles que o amam, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus faz convergir. Só então, meus amados, haverá júbilo, essa alegria. Sim, o cântico da alegria que está falando aqui, cânticos de alegria, é o cântico da colheita. Será entoado, eu creio, só quando a cansativa semeadura tiver sido completada e os campos estiverem maduros para a colheita. Tiago 5:7. O conselho de Tiago é inspirador, meus irmãos. Vamos ler juntos, se você puder e quiser, já estamos encerrando.
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Diga aí para o seu irmão carinhosamente, para a sua irmã, espere com paciência. Você já semeou? Já semeou, Renan? Espere com paciência, meu irmão. Amém, queridos? Ore com expectativa, para que Deus faça chover nesta sua semeadura. Semear com lágrimas, 2 Coríntios 9:6. Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito, e consagrá-lo a Deus no sentido de feito para Deus. Consagrá-lo a Deus no sentido de feito para Deus. Tome muito cuidado com o que você coloca nas mãos de Deus, porque depois que você colocou na mão dele, não queira pôr a sua mão mais, porque ele vai fazer. Amém, amados? 2 Coríntios 9:6 é um desafio a ser lembrado, e eu quero encerrar com essas palavras. O que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia muito, muito colherá, fartamente colherá. E Tiago 5, 7, 8 é ainda baseado nessa experiência do agricultor. Afirma que nós devemos ser pacientes, como falamos uns aos outros, para esperar e conseguir vencer, tendo a oportunidade de colher os frutos dos nossos sonhos. Por isso essa noite é uma noite de restauração. Restauração de sonhos e de alegrias. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Vem para matar os nossos sonhos, para tentar roubar nossa alegria. É ou não é verdade? Mas hoje é noite de restauração, amém, queridos? Hoje não é noite de falar do que a gente perdeu. Hoje é dia, noite da gente orar por aquilo que Deus já está fazendo. Amém, meus irmãos? Não desprezar o que Deus fez, porque se nós só estamos aqui hoje é por conta do que Deus fez no passado, sim ou não? É ou não é? Nunca despreze os primeiros começos, mas não fique lá, avance, avance, avance. Amém, meus amados? O Negueb era um deserto, eu já falei, o que representa um deserto para você hoje? O que representa um Negueb para você hoje? Eu estou crendo que esse Negueb que você pensou aí, será inundado por águas mandadas por Deus. O salmista se alegrou olhando para trás, e agora se alegra olhando para frente. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida hoje, para a nossa semana. O nosso trabalho agora é feito com lágrimas, mas logo, diga comigo, logo, depois colheremos com alegria. E o que é logo depois, igreja? O que é logo depois? É daqui a pouco. Logo depois, daqui a pouco. É ou não é? Deus tem coisas novas. A gente tem que estar disposto, disponível para acessar e receber. Com fé. Lembre que a nossa alegria não está restrita aos bens materiais, mas pelo que Ele fez por nós na redenção, por Cristo. Por isso que a cruz está vazia. É lembrar disso aqui, ó, do que Jesus fez por nós, por isso estamos alegres. A alegria da restauração. Lembrar o que Deus fez por nós, por Cristo, em Cristo. Através de Cristo, irmão. Este salmo lembra isso. A alegria da nossa salvação. Temos mais motivos de alegria do que os judeus tiveram. Hoje nós temos mais motivos de alegria do que os judeus tiveram lá atrás. Você sabia disso? Deus nos libertou da escravidão, do pecado, quando Ele nos perdoou as nossas ofensas. Por isso a criação da oração do Pai Nosso. Perdoou nossa dívida espiritual. Você sabia disso? A Bíblia fala que o salário, o recebimento, o salário do pecado é a morte. A nós estávamos destinados à morte eterna. Você sabia disso? Mas Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para rasgar a dívida que havia de acusação contra nós. Ele fez isso por amor. Por isso nós estamos aqui e estamos alegres. Por isso que a nossa alegria hoje é muito maior do que aquele decreto que o rei Ciro emitiu para liberar os judeus. Deus emitiu
um decreto ao nosso favor. Por isso nós estamos aqui hoje, meus irmãos. A alegria da salvação, porque o fato foi consumado na vida do cristão. Ele morreu no seu lugar. Olhando para trás e observar como Deus pode restaurar a vida de um pecador devedor. Esse é o chamado para nós nesta noite. Deus perdoou, Ele esqueceu, porque Deus, Ele age assim. E Ele nos fez filhos e herdeiros com Deus. Deus é tremendo, minha gente. Deus é tremendo, meu povo. Então a razão aqui, primeira da nossa alegria, é olhar sim para trás e ver quantas coisas Deus fez por nós e como nós estamos alegres. Não podemos nos esquecer do que Deus fez, mas não podemos deixar de perceber do que Deus está fazendo e do que Ele fará. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus continuará fazendo por nós, por isso permanecemos alegres. Anote, algum escriba, anote isso aí. Deus, Ele entrou com providência, com cuidado, uma grande restauração em Cristo, na minha vida e na sua vida. Foi assim desde o início, de quando nós começamos a caminhar com Ele, e será sempre assim, se continuarmos caminhando com Ele. Por favor, anote aí essas coisas. O que lhe traz alegria hoje? Fecha a sua Bíblia aí, porque aí você pensa que está acabando. O que te traz alegria hoje? Vamos convidar a todos para esta humilde oração. Qual é a razão da sua alegria? Está neste mundo? Está nesse desgoverno que se instalou nesse país, que tomou posse dessa nação? O que lhe enche de alegria? A nossa boca estava como cheia de alegria. O que te enche de alegria hoje? Nesse tempo que se chama hoje, nesta hora que se chama agora? São coisas materiais? São expectativas terrenas? Uma única razão da nossa alegria é o que Deus fez por nós, irmãos. E o que Deus está fazendo em nós, apesar de nós e a partir de nós, queridos. A nossa alegria não pode estar em coisas passageiras, meus amados, porque um dia elas vão embora, por isso já chama-se passageiras. Alegria e regozijo, amados, nas coisas de Deus, na obra de Deus, nas coisas eternas. Você entende isso, meus irmãos? Eu quero também dizer que essa palavra traz aqui uma mensagem muito forte aos tristes, aos abatidos, aos pessimistas, aos desanimados, aos desconsolados, aos sem esperança, aos sem paz. Então leve essa mensagem para alguém nesta semana, que a partir de hoje você possa olhar para trás e ver a reconciliação, ver o perdão de Deus na tua vida, que te libertou, que pode libertar essa pessoa também, que está cansada, está aflita, está sobrecarregada, está sem paz, está sem esperança, está sem fé. Que o lembrar disso restaure o seu coração, e que isso encha o seu coração, liberte você, encha o seu coração de alegria, de júbilo. E não importa as dores do passado, se apegue ao Deus que tem o ainda a fazer. Crentes desanimados, sem esperança, são uma péssima recomendação do Evangelho para o mundo. Nós deveríamos, como eu disse, fiz no exemplo aqui, virar as páginas, avançar para as coisas que estão adiante e ler as que estão à frente da gente e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, mas grandes coisas fará o Senhor por nós, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele fez por mim, eu sei o que Ele fará por mim, e Ele fará infinitamente mais do que eu penso, do que eu oro, do que eu imagino, porque eu estou na presença de Deus, eu sirvo ao Deus vivo, ao tudo que é, aquele que chama à existência tudo que já existe. Vamos orar para que venha uma torrente do deserto, no deserto do Negueb na nossa vida, venha essa abundância de água na nossa história. Vamos ficar de pé, vamos orar para que Deus inunde com alegria os ribeiros da nossa esperança. Vamos orar para que Deus traga a água e os frutos desta semeadura em feixes de júbilo, para que o nosso coração fique em festa, meus irmãos, e que nada, absolutamente nada possa roubar
a nossa alegria, e que possamos mostrar ao mundo, para todas as nações, que no meio do desespero que nos cerca, há motivos de alegria num grande Deus que nos liberta e faz por nós muito mais do que possamos contar ou imaginar, queridos. Vamos lembrar que o fruto do Espírito é alegria, fruto do Espírito é paz, e as sementes espirituais lançadas e regadas com lágrimas, elas não serão perdidas, toda obra espiritual feita com compaixão sobrenatural, não demorará em revelar os seus frutos, meus amados. A felicidade nos pertence, meus queridos. Falta-lhe alegria no seu coração? Talvez você tenha colocado os olhos no lugar errado. Coloque os olhos em Deus, em Jesus, o Cristo que está aqui nesta hora. A alegria do Senhor permanece, meus irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, meus queridos. Nós podemos até chorar de dor, mas a alegria da vida deverá permanecer em nosso coração quando a nossa vida está focada naquele que nos amou e nos salvou, que é Jesus, o Cristo. Eu convido você que está em casa a orar comigo. Eu convido você que está aqui comigo a orar também. Eu convido você que ainda não entregou sua vida aos cuidados de Jesus a fazê-lo hoje, se assim você quiser e se assim você se permitir. Porque se assim você fizer, você já não estará mais no controle da sua vida. Deus o fará o controle na sua existência e vai mudar a sua história e vai te encher da alegria da tua salvação.